Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo, estou no modo Galvão Bueno de novo para ver se melhora a qualidade do áudio. O meu headset voltou aí da assistência técnica. Existe um texto aqui que me foi passado de um fulano antifascista, né? Esses grupos antifascistas são as coisas mais engraçadas que existem. Porque assim, o texto, se nós analisássemos friamente, nós ficaríamos tristes, ficaríamos com dó. Então vamos lá, vamos rir juntos aqui dos nossos amigos antifascistas. Primeira coisa, vale lembrar o que é um antifascista, né? Bem, o antifascista, ele é um fascista que não gosta de ser reconhecido enquanto tal. Então ele coloca o anti antes do nome para meros fins linguísticos. Então é um cara que defende, como os fascistas, a centralização do poder, a regulação da informação, a regulação do mercado, autoritarismos, totalitarismos. O que os diferencia, se a gente fosse traçar uma diferença dos fascistas originais, daquele fascista raiz ali do começo do século XX, é a escala do poder que ele defende. O fascista tradicional, lá o mussolinão da vida, ele era nacionalista, ele queria todo esse autoritarismo, todo esse controle social em nome de um coletivo, sendo esse coletivo a nação, né? O Estado Nacional, no caso do Mussolini, lá a Itália, vamos fazer a Itália uma nação próspera e tal, vamos combater os inimigos externos. A diferença do antifascista é que ele não tem tanto esse caráter nacionalista, mas ele tem um caráter internacionalista. Ele é um cara que quer esse autoritarismo em escala global. Ele é um sujeito que não defende o nacionalismo, mas defende o globalismo. Ou seja, ele é ainda mais lunático e megalômano. Pouco mais sobre o globalismo, temos um vídeo aí cujo link está no card, sei lá que lado que aparece, e na descrição. Globalismo e globalização, qual que é a diferença, o que é uma coisa, o que é outra. Vocês podem acompanhar aí. Mas voltando ao assunto aqui. Então agora que nós temos mais ou menos em mente o que é um antifascista, vamos ler o texto aqui, eu vou fazer nos comentários. A parte do texto, a tela vai ficar preto e branco para vocês não confundirem uma coisa com a outra, certo? Então ele diz assim, ó. É importante entender que ser antifascista significa, sobretudo, ser contra o liberalismo de mercado, pois é ele mesmo que leva ao fascismo. Bem, eu acho que a única oração correta nesse texto inteiro é a primeira. É importante entender que ser antifascista significa, sobretudo, ser contra o liberalismo de mercado, pois, de fato, os fascistas não gostam de liberdade de mercado. Agora, daqui para frente, está absolutamente tudo errado, né? O patrão quer que o empregado trabalhe o máximo ganhando o mínimo. Em contrapartida, o empregado quer ganhar o máximo trabalhando o mínimo. Dentro dessa dualidade, vence quem detém maior poder de barganha. O patrão tem poder sobre o empregado, o poder de demitir e contratar outro. Poder garantido pelo largo contingente de mão de obra desempregada que joga o valor trabalho lá embaixo. Primeiro, apresentada uma ideia aqui como uma dualidade entre patrão e empregado, que não é uma dualidade entre patrão e empregado, é uma dualidade em qualquer negociação, em qualquer ordem social, entre quaisquer pessoas, né, duas ou mais. Sempre que nós vamos negociar algo, cada um tem um determinado poder de barganha, dada a sua condição atual, suas informações, etc. E segunda coisa que ele diz, o patrão tem poder sobre o empregado, o poder de demitir e contratar outro. A princípio, o empregado também tem o poder de, não satisfeito, procurar outro emprego. Porém, ele coloca um complemento aqui que é poder garantido pelo largo contingente de mão de obra desempregada que joga o valor trabalho lá embaixo. Então ele está dizendo que o fato de haver muitos desempregados gera um poder de barganha maior para o empregador. E isso até não está errado, mas o problema é que como ele chegou aqui e o que ele vai derivar disso é que está completamente errado. Veja, é fato que se houver muitos desempregados, a concorrência entre os trabalhadores vai ter que ser maior, eles vão ter que se especializar cada vez mais, ter mais diplomas, mais experiências internacionais, mais idiomas que eles falem, mais etc. Tem até um vídeo sobre isso aqui, com diploma e sem emprego, também o link está aí. É fato então que essa grande concorrência, dado um grande desemprego de trabalhadores, favorece do patrão conseguir contratar gente bem qualificada pagando menos. Por quê? Porque o cara vai se submeter a cargos não tão elevados, mesmo que ele tenha grandes especializações, grandes capacidades, grandes habilidades. Mas a pergunta é, quem é que gera esse desemprego que ele está se referindo aqui, que aumenta o poder de barganha do patrão? É importante ter clara a resposta disso para você não cometer o erro que esse cara comete. Ele diz aqui, ó, sem um Estado determinando regras mínimas para conter a exploração, veja que ele parte de outro princípio, que é que a relação de trabalho é uma relação de exploração. Pensamento tipicamente marxista e desconexo com a realidade. É o próprio burguês que tem o poder de determinar as regras do trabalho, exigindo mais, pagando menos. Então, retomando aquilo que eu vinha dizendo antes. Quem é que cria artificialmente esse poder de barganha ao patrão? Será que as relações de livre mercado? Será que é o fato de eu poder negociar livremente com você e você comigo e nós todos com todos os outros? Não é exatamente assim. Essa reserva de mercado, de grande mão de obra qualificada, que precisa concorrer entre si para cargos baixos, é alimentada exatamente pelas barreiras artificiais à entrada do trabalho que são criadas pela regulamentação do Estado. Como nos explica Ludwig von Mises em Ação Humana, em uma sociedade de mercado, o desemprego tende a zero, se reduzindo apenas ao que ele chama de desemprego cataláctico,
ou desemprego catalático, você não precisa pronunciar o C, mas enfim. O que seria o desemprego catalático? Seria aquele desemprego das pessoas que, por qualquer motivo que seja, porque já se aposentaram, né, acham que estão velhas para trabalhar, ou porque estão tirando um período sabático, ou porque estão tirando um período para se especializarem, para estudarem, ou simplesmente porque são vagabundos mesmo e não querem trabalhar. Ele diz que o desemprego tende a zero, se reduzindo ao desemprego catalático, que é exatamente dessas pessoas que naquele momento, pela circunstância que for, não estão dispostas a trabalhar, ou seja, são pessoas desempregadas, mas que não estão procurando emprego. Pois numa sociedade de livre mercado, sempre haverão recursos a serem alocados de uma nova forma, de modo a propiciar uma relação de trabalho, um empreendimento, um investimento, qualquer coisa que seja. Então sempre há alguém querendo remunerar outra pessoa para fazer um serviço às vezes simples. Às vezes é um serviço que não vai pagar muito, claro, mas naturalmente que entre um serviço que não vai te pagar muito e serviço algum, o desemprego real, você prefere o serviço que não vai te pagar muito. Afinal de contas, qualquer número maior que zero é maior do que zero, né? Isso é redundante. Então, sempre há essa renovação e esse fluxo dinâmico aí de possibilidades de trabalho. Então, o desemprego numa sociedade de livre mercado tende a ser o mínimo do mínimo do mínimo. Agora, quando você adiciona esse estado, que ele diz que precisa existir para determinar as regras mínimas para conter a exploração, partindo já de que é um erro entender a relação de trabalho como uma relação de exploração necessária, quando surge esse estado criando barreiras artificiais, você cria o desemprego real, que é o que ele está reclamando, que dá poder de barganha ao empregador. Que agora eu não posso contratar um cara para fazer um serviço simples. Eu só posso contratar o cara se o serviço dele valer um mínimo, graças, por exemplo, ao salário mínimo. Só posso contratar o serviço do cara se ele tiver um mínimo de especialização para valer o investimento mínimo que eu tenho que dar, graças a todos os direitos trabalhistas conquistados, para que esse trabalho então vale a pena e eu possa de fato contratar esse sujeito ou ser contratado, que para mim vale muito mais do que ficar desempregado e saber que eu tenho milhões de direitos. Legal, milhões de direitos que eu nunca vou ter acesso porque eu não tenho emprego. Que grande conquista, hein? Então esse raciocínio está completamente invertido. Ele está dizendo que você precisa de um Estado regulamentando o trabalho para que o burguês não tenha poder de barganha, quando exatamente a regulamentação do trabalho que dá o poder de barganha ao empregador, além de trazer o nível geral da economia para baixo, porque essas regulações vão distorcendo preços, vão sufocando investimentos menores, vai sufocando a economia como um todo, né? E aí vamos dar sequência no texto aqui, ó, ele diz aqui, como é que funciona esse processo, né? Primeiro reduz-se o Estado social com ideais liberais, então a classe trabalhadora se vê desamparada. Desse desamparo e falta de acesso provocado pelo liberalismo, nasce a revolta social e desespero, e é para conter essa revolta que a burguesia recorre ao Estado policial. Um detalhe, desse desamparo e falta de acesso provocado pelo liberalismo nasce a revolta social e desespero. Falta de acesso ao quê? Simplesmente não está dito no texto. Ele diz que acaba o acesso da classe trabalhadora, acaba o acesso a alguma coisa, sei lá, acaba o acesso à internet, né, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, o que importa é que acaba o acesso e a população se revolta. Com esse tipo de ideal coletivista que se assemelha ao marxismo que ele vem apresentando até o momento, na verdade ele deveria ficar feliz com isso. Se essas relações das quais ele está reclamando geram revolta social e desespero, é tudo que o marxismo quer. E, afinal de contas, esse é a penúltima etapa, é o estágio final antes da era de ouro do homem, onde o homem resgata a sua humanidade, onde nós viveremos o paraíso terreno. É preciso que haja essa revolta para que a história tenha continuidade, né? A grande cavalgada histórica aí. Não é verdade? Não é assim a teoria de vocês? É preciso que haja essa revolta, você devia estar comemorando, afinal de contas, quanto mais revolta, mais perto do objetivo de vocês estarão. E aí ele segue dizendo, é do próprio caos gerado pelo liberalismo que surge o Estado fascista, regulamentando o trabalho, usando força policial para matar movimentos revolucionários e organizações de trabalhadores. Veja, é do próprio caos gerado pelo liberalismo que surge o Estado regulamentando o trabalho, usando a força policial para blá 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 blá. Não é esse o argumento inicial dele? Não é o primeiro argumento que eu li para vocês aqui, que ele quer que exista um Estado intervindo na economia para sufocar a liberdade de mercado, para que não surja um Estado grande que controle a economia. Quer dizer, você quer um Estado que regule o trabalho para evitar que surja um Estado que regule o trabalho? Isso não faz o menor sentido. É como se eu fosse um general e dissesse, olha pessoal, temos ali o exército inimigo e nós vamos evitar que eles nos matem. Então vamos fazer o seguinte, vamos todos cometer suicídio, assim nós evitamos de ser assassinados. Quer dizer, o fim é o mesmo, você está produzindo o mesmo efeito, só que sob um discurso diferente. Você está fazendo uma coisa que vai produzir exatamente aquilo que você diz estar querendo evitar. Você quer que apareça um Estado regulamentando o trabalho para evitar que surja um Estado regulamentando o trabalho. O liberalismo gera uma crise social que força o Estado a voltar a intervir. O liberalismo gera uma crise social. Liberdade, entendendo aqui liberalismo no sentido que ele quer dar, certo? Liberdade de mercado. Você acha que o livre mercado gera uma crise social? O
O livre mercado, na verdade, eleva o padrão do bem-estar social das pessoas, materialmente falando, pelo menos, e isso é que todo raciocínio a priorístico e toda experiência histórica nos mostra, ao contrário do que você afirma aqui. Essa intervenção é em prol da ordem social benéfica para a própria burguesia. Esse Estado fascista preserva as relações de exploração e a ordem do capital. E é por isso que você quer que ele exista, porque você é um antifascista. Então, como você é um antifascista, você quer que exista um Estado que permita as relações fascistas que você diz combater. E os seus 2 neurônios trabalharam a noite inteira para produzir essa ideia, provavelmente. Combater o fascismo significa ser contra o capitalismo e contra o liberalismo de mercado. Sempre lembrando a vocês aqui que o fascismo ele é contra o individualismo, contra a liberdade de mercado, e ele prevê o controle, a regulamentação exatamente sobre esse mesmo pretexto, com esse discurso. Para evitar as explorações da liberdade econômica, nós fascistas vamos regulamentar aqui as relações de trabalho, a economia, vamos cooptar os empresários, etc. e tal, para o benefício aqui de um coletivo, da classe trabalhadora. Todo movimento fascista é um movimento que fala em nome dos trabalhadores, tal qual esses antifascistas dizem fazer. E mais, se a liberdade de mercado é o que nos leva ao fascismo, então os fascistas deveriam defender a liberdade de mercado, e não o contrário, como eles de fato fazem. Afinal de contas, esse é o jeito de chegar ao objetivo que eles querem. Você mesmo disse aqui nos seus argumentos que o Estado fascista surge para regular a economia em prol de uma tal de burguesia. Mas como é que ele regula a economia deixando a economia livre? Olha, precisamos de mais liberdade para ter mais fascismo. Por quê? Porque o fascismo restringe a liberdade. Mas espera, então quer dizer que quanto mais liberdade, menos liberdade. É que nem aquele paradoxo do queijo, né? O queijo suíço ele tem buracos. E quanto mais buracos, menos queijo. Então quanto mais queijo, menos queijo. É esse tipo de raciocínio que esse pessoal tem. Então ele quer que um Estado intervenha na economia para evitar que surja um Estado que intervenha na economia, e ele quer que o Estado regule as relações de trabalho para acabar com o poder de barganha dos empresários que as próprias relações de trabalho reguladas fornecem a esses mesmos empresários. É um argumento sem pé nem cabeça, um apanhado de afirmações arbitrárias e conflitantes entre si, um sujeito que acha que a realidade é uma coisa que persegue a posteriori as suas palavras. É um cara que se encanta com as palavras. Ele não se importa com aquilo que ele está fazendo, com aquilo que ele está produzindo materialmente falando, ele se importa apenas com o que a boca dele está dizendo, ele se convence do que ele diz. Então, não importa que ele seja um fascista, contanto que ele diga que é um antifascista. Não importa que ele esteja alimentando um Estado, contanto que ele diga que está fazendo o contrário, e assim sucessivamente. Tá vendo? Eu queria dar risada, eu queria me divertir com vocês, mas eu acabei ficando nervoso, porque é realmente impressionante. Por mais malucas e esclerosadas que elas sejam, elas têm o direito de falar essas asneiras, mas eu também tenho o direito de responder e deixar claro, trazer à tona que isso é uma maluquice, uma coisa sem sentido, uma coisa perversa. Enfim, até a próxima.